Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, poesia brasileira e poesia também chilena, poesia em língua espanhola, o Pablo Neruda, né? Então vamos falar de poesia que fala de história, né? Poesia que fala de história do Brasil, história da América, história do mundo, história da América Latina, né? Então, que eu me lembrei aqui de cabeça, né, relendo aqui o Canto General, né, o canto geral do Pablo Neruda. Então eu lembrei de alguns autores que gostam mesmo de usar a poesia para contar história, né? Então nós temos aqui nas obras completas, né, poesia completa do Murilo Mendes, né, de Juiz de Fora, mineiro, interior. Ele fez em 1932, História do Brasil, que aí começa desde, né, aquela, será que foi um mero acaso a descoberta do Brasil, né? Ou será que já era um plano, uma conspiração para descobrir o Brasil, né? Tinha um tratado de Tordesilhas, etc. Então ele vai fazer aqui, imaginando aí, né, a Carta de Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminhas, vai falar do Caramuru, vai falar das capitanias hereditárias, vai falar do Anchieta, né? Então, o Indivisível, Palmares, né, Zumbi dos Palmares, a Bandeira, Emboabas, né, a Guerra dos Emboabas, Mascates, Pombal, né, o Marquês de Pombal, que oficializou o português, Alferes da Caldeira, Estátua de Alferes, né, vai falar do Aleijadinho, vai falar do Frei Caneca, né, a Independência, Pedro II, né, mais, Marcha da Retirada, Proclamação de Deodoro, Milagre de Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro, né, final do século XIX, João Cândido, né, e até onde ele vai chegar aqui, Banquete, até aqui, né, o hino do deputado, Marquês de Maricá, Revolução Gorada, Marcha da Coluna Preste, né, Coluna Preste, vai falar da Coluna Preste, e aí até onde, ó, Pedro II ainda, até onde que ele vai aqui? Aí ele vai até o Avô Princesa. Então, é até cômico, né? As minhas capas assim, são meio cômicas. Já vi algumas adaptações para teatro, em que eles fizeram, assim, personagens mesmo, né? Esses vários personagens da história do Brasil. Uma forma meio caricata, né? Então, Murilo Mendes aqui fazendo em poesia. Mas é uma poesia... O Murilo Mendes que é mais conhecido pelo surrealismo, né? Pela poesia mais mística, do tempo e eternidade. Em breve falaremos de tempo e eternidade. Então fica a dica, né? História do Brasil pela visão poética do Murilo Mendes, né? Beleza. Ainda no Brasil, ainda em Minas Gerais, caso do Monte Andrade, a Rosa do Povo. Aqui já nos anos 40, né? O outro é 32, aqui é 40. Então, 40 está acontecendo o quê? Segunda Guerra Mundial, né? A grande guerra patriótica lá na União Soviética. E aí o Drummond, então, vai fazer poesia sobre a guerra, né? Então vai mostrar os vários pontos de vista da guerra. A questão dos homens, né? Estão menos livres, mas levam jornais, né? Estão ali olhando as notícias de longe, né? Então as guerras na Europa, né? Que inclusive tinha militares brasileiros, depois, né? Tem a expedição, a Força Expedicionária Brasileira, foi também lá lutar na Itália, né? Então aqui em BH, né? Tem ruas com o nome das batalhas, Montese, né? Monte Castelo e tal. E aí vai falar então daquela carta de Stalingrado, né? A famosa batalha de Stalingrado, né? Que durou meses ali no meio do gelo, né? De 42 para 43, derrota do exército alemão, né? E o Marechal Paulus, né? Foi prisionado. Vai falar da divisão de 1954, que é aquela época do desembarque na Normandia. Vai falar com o russo em Berlim, né? A chegada dos russos em Berlim. É que os americanos queriam chegar em Berlim antes, né? Só que os ingleses estavam atrasando demais. Os ingleses atrasavam demais a guerra, né? Aquela artilharia lá, com aquele bombardeio que muitas vezes não dava certo. Enquanto que os americanos, norte-americanos, estadunidenses, queriam, né, mandar os tanques na frente, né? O General Patton, né? General Patton. E aqui então ele vai falar de várias coisas da época, dos anos 30, né? O Chaplin, né? Canta ao Homem do Povo de Charles Chaplin. Então, muita coisa para você entender dos poemas, né? Tem referências a coisas da época, né? Então, assim, é bem referencial. Depois o Drummond vai ficar mais cabeça, assim, né? Mais hermético, que aí vai ser o Claro Enigma, né? Aquela fase depois do Claro Enigma, que aí vai ser uma coisa mais existencial, né? Mais crises existenciais, assim, psicologismo. Não vai ser tão histórico igual essa obra mais histórica, né? Assim, o cara lê no jornal, acompanhando assim no Guerra Mundial e fazendo seus poemas, né? Que são emblemáticos da carta Stalingrado. Você imagina a batalha, né? Assim, esqueçam lá Ilíada, Odisseia, né? Eneida, a Guerra de Troia, esqueçam isso, porque agora tem uma guerra muito mais monumental, que é
a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele vai narrando a Segunda Guerra Mundial desse ponto de vista aqui do Brasil, né? Está longe do fronte. E monumental também é, obviamente, né, a obra do Pablo Neruda, que tenta contar toda a história da América, né? O sofrimento, a exploração, né? Vários colônias, nós viramos colônia, né? Saímos das colônias de Portugal e Espanha e caímos na mão das colônias britânicas e estadunidenses, né? As várias denúncias que o Pablo Neruda, que a gente todo mundo sabe que é um cidadão, um poeta de esquerda, né? Então ele é totalmente anti-imperialista. E o canto general, né? O canto geral seria essa epopeia, né? Essa forma de poesia e história, porque aqui ele vai contar, né? Aqueles que descobriram e exploraram a América, aqueles que libertaram a América, né? E vai descrever a geografia, a história, os povos, as etnias. Então, assim, tanto é que ele é ironizado lá no Borges, né? Que o Borges não gostava muito, que o Borges é mais para a direita, né? Então, essa coisa do Borges e do Neruda tinha essa treta que o Borges não ganhou o Nobel, né? E o Neruda ganhou lá nos anos 70. Esse livro aqui é dos anos 50, e aí tem uma paródia desse né? O argentino, né? O caso argentino, lá no conto Aleph, né? No mesmo livro, no livro de mesmo nome do Jorge Luis Borges, né? Em que o cidadão quer contar, fazendo um poema, né? Contar toda a epopeia, assim, né? Descrever as geografias, as histórias, né? As floras, faunas, né? Tudo assim, um poema que consiga colocar tudo tipo o Aleph. O Aleph, se você ler o conto, né? Eu já falei do Borges aqui. No Aleph, você, num ponto do tamanho da moeda, você consegue ver todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a simultaneidade, né? Ou seja, o momento atemporal seria justamente esse Aleph do conto do Borges. E aqui, esse livro seria essa obra monumental, né? Dentro deste livro, você tem desde as alturas de Machu Picchu até as explorações das bananeiras, né? As empresas bananeiras, que também são ironizadas, né? De forma bem trágica, lá no 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, né? Garcia Marques tem uma cena lá da revolta dos trabalhadores nas bananeiras, que essas empresas, né, essas empresas norte-americanas que vinham para a América Latina e explorar, né, para levar banana, levar, né, frutas tropicais. Então tem várias críticas aqui e ele vai falando vários personagens históricos, né? Então vai ficar horas aqui lendo esse livro, porque sempre você pode ler um poema e procurar, né, procurar um livro de história para encontrar. E o livro é separado em vários trechos, né, em que você tem alturas de Machu Picchu, né, com os conhecidíssimos autores de Machu Picchu, essas evocações meio surrealistas, essas imagens, ele é ótimo em imagens, né? A poesia do Pablo Neruda é isso, é a imagem, né? Criação de imagens. Os conquistadores, depois vão ter os libertadores, né? Que aí são vários, né? Daqueles que tentaram acabar com as colônias espanholas, né? E fazer os países independentes. A ideia era fazer um país só, né? Vários autores falam disso, de criar um país só que, né, só como cada administração era meio regionalizada, né, então quando acabou a colônia espanhola, né, não aconteceu igual no Brasil, né, que conseguiu manter-se como um país, né, podia ser uns 3 ou 4, né, o Brasil mesmo podia ser uns 4 países, né, mas aconteceu que a América Latina foi segmentando, né, então Colômbia e Venezuela cada um para um lado, aí Bolívia e Peru separou, aí Chile e Argentina, né. Então tem essas questões e vai mostrando, o Haiti também, né? Foi um dos primeiros lugares a ter revolução de independência. E aí vai descrevendo então essas companhias, vai descrevendo a geografia local, os poetas, né? E sempre num tom às vezes de amargura, né? Pela exploração da América, mas também de otimismo, esperando, né? Que o povo possa se revoltar, né, e tomar o seu lugar na história, né, e não ficar ao canto geral do Chile, né, que aí vai falar do Chile, e as poesias descritivas, né, vai descrever o mar, né, a bela poesia, o que chama o Grande Oceano, né, e aí vai descrever os enigmas do oceano, né, as ilhas que tem ali, né, Rapa Nui, aquelas ilhas da Páscoa, né, que tem aquelas estátuas monumentais, então, e essa obra foi publicada no México, né, nos anos 50, no México, né, inclusive lá o pessoal do surrealismo forte no México também, pessoal. Os painéis do Rivera, famoso pelos painéis do Rivera. E nos anos 70 ele ganhou, né, o Nobel de Literatura, e em 73, com um golpe militar lá, né, do Pinochet, aí ficou, ele morreu muito precocemente, então será que tinha uma coisa a ver, né? Será que tinha uma ligação A mais B, né? Será que A levou a B? Tipo assim. Aí descobriram depois que havia traços de veneno, né? Então, será que o Pablo Neruda foi envenenado pelo regime do Pinochet? Né? Tinha acabado de subir ao poder, então fica essas coisas, esses bastidores da história, né? Não tenho certeza disso aqui, mas com certeza ele morreu de desgosto, né? Morreu de desgosto porque aí o Pinochet estabeleceu uma ditadura que foi igual aquela de Franco,
que, né, a mesma ditadura do Franco que matou lá o Lorca, né, Garcia Lorca, lá na Espanha, né. Então é interessante que o destino do Pablo Neruda, que era tão fã do Lorca, né, acabou sendo igual, né. Ambos acabaram ali morrendo em época de governos totalmente golpes, né, de direita, assim, que quase beiraram o totalitarismo, né. Então foi o franquismo na Espanha e o pinochismo, podemos dizer assim, né, o pinochismo ali no Chile, ok? Então fica a dica de história e poesia. E voltando aqui ao Brasil, falando, né, em confidência, mas a poeta não é de Minas Gerais, hein? A poeta é carioca, a Cecília Meirelles, né, lá do Rio de Janeiro, fluminense, né, ela é fluminense. E aí ela vai contar então a história lá do século XVIII, né, o que levou à Inconfidência. Tem vários personagens históricos aqui, claro, né, vários, os traidores, né, o Alferes, e tem lá o nome dos governantes, né, vários nomes de governadores, e vai mostrar então, o mais famoso aqui, eles eram muitos cavalos, inclusive inspirou um título de um livro do, agora eu esqueci o nome dele, tá vendo? Branco é isso, a Luiz Rufato, eles eram muitos cavalos, que é um poema aqui do Confidente, né? Da Inconfidência, na época, o século XVIII, né? Aquela tentativa de implantar uma república no Brasil, com ideais liberais, mas aí foi traído, né? Porque gente grande, e acabaram pegando só o Alferes, que no caso é o Tiradentes, né? O caso Alferes ao Tiradentes, que acabou que sobrou para ele, porque ele assumiu a culpa, mas ele era ali, né? A base da coisa, né? Assim, tinha gente maior, poetas, inclusive, que aí uns foram exilados, outros morreram na prisão, né? Morreram na prisão, foram matados na prisão, né? E aí ela vai debater tudo isso aqui, né? Então é interessante ler os poemas e pegar o livro de história, né? Então você, né? Não vou contar o livro de história aqui, então cada poema vai tematizar um herói ou um anti-herói e um momento dessa epopeia histórica do século XVIII, né? Ou seja, a formação das Minas, lembrar que Minas e São Paulo era uma coisa única ali, aí teve a Guerra dos Emboabas, separou, aí tinha esses novos governantes vindo de Portugal, né, e pessoas que conheciam a Revolução Francesa, que tinham leitura, né? Aliás, né, aquele iluminismo, né? A Revolução Francesa foi na mesma época. Então eram pessoas que já conheciam o iluminismo, né? E aí o iluminismo levou à Revolução Francesa, né, no final do século XVIII, que foi justamente a mesma época, né? Assim, outra coisa, a independência dos Estados Unidos da América, né? Mesma época, final do século XVIII. Então você tinha a Revolução lá na América, né, contra os ingleses, você tinha aqui a Inconfidência Mineira e você tinha lá a Revolução Francesa, né? Então tudo aconteceu ao mesmo tempo agora. E aí fica a dica, né, para conhecer o século XVIII, né, as ideias, ideais do século XVIII. Infelizmente, né, o Brasil não foi libertado nessa época, só quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, 1808, e aí o filho do rei, né, o príncipe Dom Pedro I, é que fez o grito de independência, né, e manteve o quê? A monarquia. Né? Então nós não tivemos república no Brasil, igual teve lá, né, a gente vê no livro do Neruda, vai falar das várias repúblicas que surgiram com o fim da colônia espanhola. Né? No Brasil acabou a colônia portuguesa, mas aí manteve-se, né, a revolução de cima para baixo, né? Manteve-se a monarquia até o golpe, né, que implantou a república em 1889, né? Ou seja, 100 anos depois. Então, 100 anos depois da Inconfidência que realmente teve a república no Brasil. Então, 100 anos de atraso, né? Então, ficam essas dicas, né, para conhecer poesia e história, Neruda, Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes, ok? Fica aí, então, poesia e história. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.